Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 260, duas parábolas de Pedro, para os camponeses da planície de Esdrelon. Valtorta descreve visão do dia 22 de agosto de 1945. Que estás fazendo, amigos, perto desse fogo? Pergunta Jesus ao encontrar os discípulos ao redor de um fogo bem aceso, que solta labaredas no meio das primeiras sombras da tarde, junto a uma encruzilhada da planície de Esdrelon. Os apóstolos ficam surpresos por não terem visto chegar quando ele veio, e se esquecem do fogo para aclamarem o mestre. Parece que faz um século que não vem. Depois eles explicam. Silêncio, nós apaziguamos uma briga entre dois irmãos de Jezreel, e eles ficaram tão contentes que quiseram dar-nos um cordeiro cada um. Pensamos em assá-lo para darmos ao pessoal de Doras. Então Miqueias de Jocanã os degolou e preparou, e agora vamos assá-los. Tua mãe, com Maria e Susana, foram avisar ao pessoal do Doras para virem no fim da tarde, quando o intendente estiver fechado em casa, a embebedar-se. As mulheres atraem menos o olhar, procuramos vê-los quando passavam com viandantes pelos campos, mas pouco conseguimos. Esta tarde tínhamos resolvido reunir-nos aqui e dizer alguma coisa mais para a alma, fazê-los sentir-se bem também no corpo, como tu já fizeste nas outras vezes. Mas agora tu estás aqui e vai ser mais bonito. Quem iria falar? Ora, todos um pouco assim, de modo simples, né? Nós não somos capazes de fazer mais do que João. Zelotes e o teu irmão não querem falar, nem mesmo Judas de Simão, e até Bartolomeu se esquiva para não falar. Já andamos até discutindo por causa disso, diz Pedro. E por que não querem falar aqueles 5? João e Simão, porque dizem que não fica bem que sejam sempre eles. Teu irmão, porque quer que eu fale e diz que se eu nunca começo. Bartolomeu, por quê? Porque tem medo de falar demais como mestre e não saber convencê-los. Tu estás vendo quantas desculpas? E tu, Judas de Simão, né, Judas Iscariotes, por que não queres falar? Mas pelas mesmas razões que os outros, por todas elas juntas, pois que são todas justas. Muitas são as razões, realmente, mas de uma delas ninguém falou. Agora eu vou fazer o julgamento, um julgamento inapelável. Tu, Simão de Jonas, Pedro, falarás como fala Tadeu, que fala com sabedoria, que você deve iniciar. E tu, Judas Iscariotes, Judas de Simão, também vai falar. Assim, uma das muitas razões, aquela que é conhecida por Deus e por ti, cessa de existir. Mestre, podes que não há outra, procura rebater Judas Iscariotes. Mas Pedro o domina dizendo, ó Senhor, eu falar? Estando tu presente, não conseguirei. Tenho medo de que você vai rir de mim. Tu não queres ficar sozinho? Tu não queres estar comigo? Então o que queres então? Tens razão. Mas que devo dizer? Olha para o teu irmão que está vindo lá com os cordeiros. Ajuda-o. E enquanto os assas, pensa nisso. Tudo serve para achar assunto. Até um cordeiro sob brasas? Pergunta incrédulo Pedro. Até isso, obedece. Pedro solta um suspiro muito sentido, mas não responde mais. Vai ao encontro então de André, seu irmão, e o ajuda a enfiar os animais em um pau aguçado que serve de espeto e põe-se a vigiar a assadura com uma concentração tal no rosto que mais parece um juiz no momento da sentença. Vamos ao encontro das mulheres, Judas, ordena Jesus, e lá vai ele para o lado dos campos, sem vida de Dora. Um bom discípulo não despreza o que o mestre não despreza, Judas. Diz pouco tempo depois, sem preâmbulos. Mestre, eu não desprezo ninguém, mas como Bartolomeu, também acho que não vou ser entendido e prefiro ficar quieto. Natanael, Bartolomeu, age assim por medo de não fazer o que eu quero. Ou seja, quer iluminar e consolar os corações. Ele também faz mal, porque não tem confiança em Deus. Mas tu fazes um mal muito maior, porque em ti o que há não é medo de não ser entendido,
mas o desdém por teres que fazer-te entender por pobres camponeses que são ignorantes em tudo, mas não na virtude. Nesta, em verdade, eles estão acima de muitos entre vocês, viu? Tu ainda não entendeste nada, Judas. O Evangelho é de fato a boa nova levada aos pobres, aos doentes, aos escravos, aos desconsolados, aos pequenos e ignorantes que você tanto acha. Depois será levado também aos outros, mas é justamente para esses infelizes de todas essas infelicidades recebam ajuda e conforto que elas lhes é dada. Judas inclina a cabeça de vergonha e não responde. Do lado de uma moita de viçosas folhagens aparecem Maria, Maria de Cleofas e Susana. Mãe, eu te saúdo. A paz esteja convosco, mulheres. Meu filho, eu fui até aqueles torturados, mas recebi uma notícia boa para não deixar-me sofrer além da medida. Doras conseguiu livrar-se destas terras e é Jocanã que as comprou. Não é um paraíso, mas já não é mais aquele inferno. Hoje mesmo a intendente disse isso aos camponeses. Ele, Dora, já saiu de lá, levando embora em seus carros até o último grão de trigo, deixando todos sem o que comer. E posto que o vigilante de Jocanã tem para hoje alimento só para os seus, e os de Dora teriam de estar sem comer, pois providencial ganharmos mesmo esses cordeiros. Providencial é também que não sejam mais de Doras. Nós vimos as casas deles, são umas pocilgas, diz escandalizada Susana. São muito felizes aqueles pobrezinhos, termina Maria de Cleofas. Eu também estou contente. Sempre estarão melhor do que antes, diz Jesus, que se vira para os apóstolos. João de Endor o alcança com moringas cheias d'água que ele vem trazendo junto com Hermasteu. Elas nos foram dadas pelos homens de Jocanã, explica ele depois de ter feito uma reverência a Jesus. Voltam-se todos para o lugar onde estão procurando assar bem os 2 cordeiros por entre as densas nuvens de fumaça gordurosa. Pedro continua a virar o seu espeto e nesse intervalo está revolvendo também os seus pensamentos. Judas Tadeu, por sua vez, segurando abraçado pela cintura o seu irmão, vai para a frente e para trás, falando animadamente com ele. Os outros, uns trazem mais lenha, outros preparam a mesa indo buscar pedras grandes que vão servir de cadeiras ou de mesas, eu não sei. Chegam então os camponeses famintos de Doras, mas felizes. Estão mais magros e esfarrapados do que nunca, mas parecem mais felizes. São uns 20, ou entre eles não há nenhuma criança entre eles e nenhuma mulher. Pobres homens sozinhos. A paz esteja com todos vós, e bendigamos juntos ao Senhor por vos ter dado um patrão melhor. Bendigamo-lo, rezando pela conversão daquele que tanto vos fez sofrer, não é verdade? Estás feliz, né? Eu também. Poderei vir mais vezes agora com o menino, né, vô? Para trazer ele para você. Já te disseram? Está chorando de alegria, não é mesmo? Vem sem temor, diz Jesus falando ao avô de Margisian, o qual lhe beija as mãos todo inclinado, chorando e murmurando de saudade. E fala, não peço mais nada ao Altíssimo, ele me deu mais do que eu poderia pedir, Senhor. Mas agora eu quero morrer, por medo de viver ainda tanto que pudesse ainda cair nos meus sofrimentos. Um pouco acanhados por estarem com Jesus, os camponeses desabafam logo, quando, sobre grandes folhas estendidas sobre pedras que para ali haviam sido levadas antes, veem eles que estão sendo colocados à mesa os 2 cordeiros, e que já são cortadas as fatias, e que vão sendo apoiadas cada uma delas sobre uma fogaça grande e chata, que lhes serve de prato, e nessa altura eles já estão tranquilos com o churrasco e sua simplicidade, comem alegremente, saciando toda aquela fome acumulada e contando casos dos últimos acontecimentos. Um diz, eu sempre amaldiçoei os gafanhotos, as toupeiras, as formigas, mas de agora em diante todos eles me parecerão mensageiros do Senhor, porque é pelo trabalho deles que nós saímos daquele inferno. E ainda para comparar as formigas e os gafanhotos com as fileiras dos anjos seja um pouco exagerado, contudo ninguém ri. E ainda que comparar as formigas e os gafanhotos com as fileiras dos anjos seja um pouco exagerado, contudo ninguém ri, porque todos percebem que há algo de trágico que está
está contido nessas palavras, nesse desabafo. As labaredas de fogo iluminam a reunião deles, mas os rostos deles não estão virados para o fogo. Mal elas podem olhar para o que lhe está à frente, porque os olhares convergem para o rosto de Jesus, afastando-se dele só por alguns instantes. Quando Maria de Alfeu, que está ocupada em repartir as partes da carne, torna a colocar outras porções de carne sobre as fogaças dos esfomeados camponeses. E termina seu trabalho enrolando 2 pernis assados em outras grandes folhas e diz ao velho parente de Margisã para guardar, para que o deixem para amanhã uma porção para cada um, enquanto o vigia de Jocanã estiver tomando as providências. E ele pergunta, mas e vocês? Nós andamos mais depressa, pega, homem. Dos 2 cordeiros não sobram senão só ossos descarnados e um forte cheiro de gordura derramada, que ainda está enturrando sobre a lenha e que aos poucos vai se apagando, ficando a sua luz substituída agora pelo clarão do luar. Os camponeses de Jocanã também se unem aos outros. Agora é hora de falar. Os olhos azuis de Jesus se levantam procurando Judas Iscariotes, que foi se colocar perto de uma árvore mais longe para se colocar à sombra. E vendo que ele parece estar compreendendo o olhar de Jesus, que o chama em alta voz, Judas! Aí é forçoso levantar-se e ir até Jesus. Não te afastes, eu te peço que evangelizes hoje no meu lugar. Eu estou muito cansado da minha viagem, e se eu não tivesse chegado esta tarde, com certeza você que falaria. Mestre, eu não sei o que dizer. Faze-me pelo menos as perguntas. Não sou eu que as devo fazer. Dizei-me vós, tendes o desejo de ouvir ou de ter explicações? Pergunta ele aos camponeses. Os homens se olham uns aos outros e estão na dúvida. Finalmente, um dos camponeses então pergunta. Nós já ficamos conhecendo o poder do Senhor, dos seus milagres e sua bondade, mas sabemos ainda muito pouco da sua doutrina realmente. Talvez agora vamos poder sabê-la melhor, agora que estamos com Jocanã. Mas em nós é viva a vontade de saber quais são as coisas indispensáveis que devemos fazer e que se hão de fazer para conseguir o reino que o Messias promete. Com as poucas palavras que podemos fazer, será que poderemos consegui-lo? Judas responde. É verdade que vós encontrais em condições muito dolorosas, tudo em vós e ao redor de vós conspira contra vós para afastar-vos do reino. A liberdade de não terdes de vir ao mestre, quando desejais, a condição de servo de um patrão que se não é uma hiena como Doras, é pelo que estamos vendo um molosso, que segura bem seguro dos seus servos nos sofrimentos e no aviltamento em que estais. E tudo isso são outras tantas condições desfavoráveis para que sejais escolhidos para o reino. Nossa, que mentira! Porque dificilmente deixarão de existir em vós os ressentimentos e os sentimentos de rancor, de crítica, de vingança contra aquele que vos trata duramente. Pois o mínimo necessário é que ameis a Deus e ao próximo, Sem isso não há salvação. Vós deveis vigiar para conterdes o vosso coração em uma submissa passiva vontade de Deus, que se mostra claramente nessa vossa presente condição e uma paciência tolerante para com o vosso patrão, deixando até de permitir os vossos pensamentos a liberdade de julgá-lo, que certamente não poderia ser benévolo para com o patrão, nem de agradecimento para com o vosso. Afinal, não deveis ficar pensando para que não haja rebeliões entre vós, rebeliões que matariam o amor entre vocês. E quem não tem amor realmente não tem salvação, porque vai contra o primeiro mandamento. Eu, porém, estou quase certo de que vós podereis salvar-vos, porque vejo em vós a boa vontade, unida a uma mansidão de espírito, que dá boa esperança de que sabereis conservar longe de vós o ódio e o espírito de vingança. Além disso, a misericórdia de Deus é tão grande que vos perdoará o que vos falta ainda para a vossa perfeição. Fazem silêncio. Jesus está com a cabeça muito inclinada e não se vê qual a expressão do seu rosto. Mas os rostos dos outros podem ser vistos, e não são, na verdade, rostos de gente feliz. Os dos camponeses estão mais desanimados do que antes. Os dos apóstolos e das mulheres estão assustados, e eu quase diria espantados. Nós vamos nos esforçar para não deixar que se levante em nós nenhum pensamento que não seja de paciência e de perdão, responde humildemente ao velho avô. Mas um outro camponês suspira. Realmente, até que ele tem razão, certamente vai ser difícil chegar à perfeição do amor, pois para nós já é muita coisa não nos termos tornado ainda assassinos de nossos torturadores.
Nosso espírito sofre muito, se é que não odeia dificuldade para amar, como aqueles meninos muito magros que sentem dificuldade para crescer. Mas não é assim, homem, diz Pedro. Eu, ao contrário, acho que justamente porque vocês sofreram tanto, sem que tenha chegado a ser assassinos e vingativos, por isso tem desânimo mais forte do que o nosso no amor. Vós deveis amar até mais do que nós. Até sem o perceberdes, diz Pedro para consolá-los. Aí ele percebe que falou e se interrompe para dizer: Ó mestre, mas me disseste que eu devia falar e buscar assunto até no cordeiro que eu estava assando. Eu continuei para olhar para ele, procurando palavras boas para estes nossos irmãos, para as necessidades deles, mas, certamente, porque eu sou um estulto, ele se acha um imbecil. Nada encontrei de apropriado e não sei como, em pensamento, já me encontrava muito longe dali em pensamentos que eu não sei dizer se eram extravagantes, e nesse caso seriam certamente meus ou santos, ou nesse caso certamente teriam vindo do céu. Eu os vou dizendo, assim que eles forem chegando, e tu, mestre, me darás a explicação deles ou a tua reprovação, e todos vós tende compaixão de mim. Vou dizer, eu estava olhando, então, primeiramente para as labaredas, e veio-me este pensamento. Aí está. De que é feita a labareda de fogo? Da lenha. Ora, a lenha, por si mesma, não solta labaredas. Pelo contrário, se não estiver bem enxuta, nem pega fogo, porque a água a torna pesada e impede que a isca se acenda. A lenha, quando secou, chega até apodrecer, a ser esfarinhada pelos carunchos, mas por si mesma não pega fogo. No entanto, se alguém a coloca de modo conveniente, aproximando-se dela a isca e o fuzil, depois se faz sair a faísca, que cria as condições para que se erga a chama, porque quando se sopra sobre os gravetos finos para aumentá-la, pois se há de começar sempre com coisas mais leves, então surge a chama, que se mostra bela e útil e se vai estendendo sobre tudo até sobre a lenha mais grossa depois. E eu dizia tudo a mim mesmo, nós somos a lenha. Por nós mesmos, nós nos acendemos. Por nós mesmos, nós não nos acendemos igual a lenha. É preciso que haja em nós o cuidado para não estarmos por demais impregnados das pesadas águas da carne e do sangue, os apegos, para deixarmos que a chama nasça após a faísca. E devemos desejar ser queimados, porque se ficarmos inertes, poderemos ser destruídos pelas intempéries e pelos carunchos. Isto é, pela nossa humanidade, pelo demônio. E se nos abandonarmos ao fogo do amor, ele começará a queimar em nós os gravetos mais finos e os destruirá. E os gravetos, ao meu ver, são as imperfeições, e depois crescerá e estenderá sobre a lenha mais grossa, que são as paixões mais fortes. E nós, que somos a lenha material, dura, opaca e até feia, nos transformaremos naquela bela, incorpórea, ágil e brilhante coisa que é a labareda de fogo. E tudo isso porque estaremos entregues ao amor, que é o fuzil e a isca, que do nosso miserável ser de homens pecadores fazem o anjo do tempo futuro, o cidadão do reino dos céus, que se consome em Deus no amor de Deus. Isso foi um pensamento. Jesus levantou um pouco a cabeça e está escutando de olhos fechados, com um leve sorriso de contemplação sobre os lábios. Os outros estão olhando para Pedro ainda assustados, mas não espantados. Ele, então, continua tranquilamente. E um outro pensamento me veio, quando estava olhando para os animais que estavam sendo assados. Não digais que eu sou infantil em meus pensamentos. O mestre me disse que eu os procurasse naquilo que eu estava vendo mesmo. E eu obedeci. Por isso, eu olhava para os animais e dizia a mim mesmo: aí estão eles. São dois inocentes, dois mansos. A nossa escritura está cheia de doces alusões referente ao cordeiro, tanto para recordar aquele que é o Messias prometido e Salvador, desde que foi mostrado no cordeiro mosaico, como para dizer que Deus terá piedade de nós, isto é o que dizem os profetas. Ele vem reunir as ovelhas, socorrer as que estão feridas, levar sobre os ombros as machucadas. Quanto à bondade, eu dizia, como é preciso não ter medo de um Deus que promete tanta piedade para nós miseráveis. Mas dizia eu ainda, é preciso sermos mansos, pelo menos mansos, uma vez que inocentes não somos, mansos e desejosos de ser consumidos pelo amor, porque até o mais belo puro cordeirinho, o que se torna depois de o terem matado, se a labareda não assar? Torna-se carniça podre, ao passo que se o fogo se estende sobre ele, ele se torna alimento sadio e abençoado. E eu concluí, enfim, todo bem é feito pelo amor,
Este nos despoja realmente do peso da nossa humanidade e nos torna brilhantes e úteis para os outros. Torna-nos bons para com os irmãos e agradáveis quando nos doamos. Purifica as nossas boas qualidades naturais, elevando-os a uma altura tal que tomam o nome das virtudes sobrenaturais dessas paciências, dessa falta de violência. E quem é virtuoso, que alimenta essas virtudes, é santo mesmo. E quem é santo vai possuir o céu. Portanto, o que nos abre os caminhos da perfeição não é estudo, não, nem medo, mas é o amor com que nós nos doamos. Este, muito mais do que o temor do castigo, nos conserva longe do mal, pelo desejo de não entristecer o Senhor. Ele nos faz compadecer-nos dos irmãos e amá-los, mesmo que são contra nós, porque todos vêm de Deus. Por isso, o amor é a salvação e a santificação do homem. Estas eram as coisas que eu estava pensando, por serem só estas. Estava pensando ao olhar para o meu assado e obedecendo ao meu Jesus. Perdoai por serem só estas, mas a mim elas já fizeram bem. Eu vou-las dou na esperança de que façam bem para vocês também. Jesus abre os olhos e eles estão radiantes. Estende o braço e põe a mão sobre o ombro do Pedro. Na verdade, tu achastes as palavras certas. A obediência e o amor as fizeram encontrar, e a humildade e o desejo de dar uma consolação verdadeira aos irmãos farão delas outras tantas estrelas a brilhar no céu escuro deles. Deus te abençoe muito, Simão de Jonas. Deus te abençoe, mestre meu. E tu não falas nada? Amanhã eles vão ficar sobre a nova dependência. Eu abençoarei a entrada deles nela com a minha palavra. Agora ide em paz e Deus esteja convosco. Vinde.